Nelson Machado aqui. Laudir Regina Martelli aqui. Laudir Regina bem lenta aqui, Lenta, né? Pelo visto. eu tava olhando. Viajando, olhando pra ontem. Me lembra uma amiga Tava minha. olhando pro Vitor. Aí ele saiu, eu falei assim, por que ele saiu? E o que eu tô olhando aqui agora? É assim. E lá se foram os 30 segundos da abertura. Exato. Ai. E a nossa convidada também tá lá sonhando. Aquele olho distante, uma pupila mais longe que a outra. Aquela coisa bonita desta aquariana que diz que capricornianos não prestam. E eu não sei se eu quero conversar com ela. Obrigada a concordar. Ai. São teimosos. Vinheta já! De volta da vinheta, agora vocês já viram quem é, não é? Então, com seus belos olhos verdes, um mais belo que o outro, circunstancialmente. Estamos aqui com Isabel de Sá, por favor. Obrigada. Boa noite para todos. Qual é o seu problema com Capricórnios? Capricórnio é um signo de terra, né? Então, ele é muito calcado nas coisas objetivas, né? Isso é ruim? É chato. Ser objetivo tem que é ruim? sonhar, tem que ir devagar, tem que abrir possibilidades. Viu? Foi o que eu falei. E o capricorniano, quando bota uma coisa na cabeça, nossa senhora. Vamos se juntar agora as duas, é isso? Não, mas eu mereço, né? Não, eu tô merecendo. Mas olha, ele Libra, luta pelos concordo. objetivos. Quando ele tem um objetivo, ele vai. E vai até perder. Aí perdeu. Desistir, que não tem jeito mesmo, desiste. Mas até desistir. E já vocês, aquarianos, então, vocês não, porque ela também não é. Não, Vamos fazer hoje nosso assunto é. Libra é meu ascendente. Hoje, Ai, tá vendo? hoje nosso assunto é horóscopo, astrologia. Eu esqueci, eu precisava de um turbante para mim. Minha pedra é ametista, minha cor é amarela, mas sou sincero. Ele falou que é pó de chá, né? É tudo, é coisa de veinho. Como que é aquariano? Aquariano é tudo de bom. Aquariano é um século à frente do seu tempo. Aquariano sonha, realiza, vive. É assim. Me deixa viver e viva a sua vida. Eu quero ser feliz e quero que você seja feliz. Então ele não interfere, ele não. A minha mãe era aquariana, mas essa parte, eu quero que você seja feliz, não tinha. Tinha só eu sou feliz, você me obedeça. Não, o que Olha, te quando faz eu era feliz? criança, 1960, década de 60, quando eu era criança, falava-se, está chegando a era de aquário. Não chegou ainda, vocês são lentos que é uma desgraça. Vocês são muito devagar, pelo amor de Deus. A minha neta também é aquariana. Ah, é? Malcriada de doer. Não, imagina. Não, É, a aquariana é colaborativa. A Beatriz? A Beatriz é malcriada. Nossa Senhora. Vocês assistem lá Ela é o bonitinha, Papo né? ao Vivo, com ela toda educadinha, bonitinha, de personagem, chama aquilo lá, tá? Aquariano é artista de natureza, né? Por natureza, de nascimento mesmo. Eu vou levantar os nomes aqui. Agora eu não posso ficar procurando, mas eu tenho certeza que vou achar uns nomes que você. Esse aí não deve ser do primeiro decanato. É, eu tenho essas histórias. Depende do ascendente. O ascendente, depende o do descendente. De onde é que tá a lua. O apagante, o Tudo ascendente. Chá de quê? Chá de quê que nós temos hoje? Hortelã. A escolha da convidada, como Escolha sempre. da convidada, chá de hortelã. É legal quando o convidado pede chá de camomila. Porque aí eu vou tomando e vou. E vai apagando. E vou apagando. Do meio do papo pra frente fica só os dois conversando. Eu fico aqui. Aí ele vai dormindo ali. Meu Deus. Que eu gosto de estar acordado, que eu deixo os dois conversando e fico comendo biscoito. Mas você sabe que essa coisa de cada um escolher o seu chá, eu experimentei chás que nunca pensei, né? Que nem o Bretas, ele veio 2 vezes. Uma das vezes, acabou a luz, a gente não pôde gravar, remarcamos. Mas estava aí já feito o chá, ele pediu boldo.
Eu gosto. E aí, Pois você é. sabe que nós É tomamos gostoso. conversando aqui, enquanto esperava para ver se a luz voltava ou não, nós fomos tomando boldo. Mas não sei nunca o me quê. ocorreu tomar chá de boldo sóbrio. Pra Nunca mim pensei era nisso. coisa Mas, de, mas de as pessoas bêbado. têm um preconceito com o boldo. Ai, boldo é amargo, é horrível. Não, toma um chá de boldo, é gostoso. É. Que nem o de carqueja. Não, de carqueja. É outro. Também. É Esse gostoso. ainda não tive Pode coragem. tomar. Esse Pode pessoal de tomar. Você aquário, vai se esse surpreender pessoal de que nem aquário o não é boldo. muito confiável. Fica na sua. Eu achei que no fim o boldo tava gostosinho ali. É bom. Teve chá de quê? Chá de quentão. Chá de Ah, chá de gengibre. É. Não. O de Chá de quentão, que é quentão, com canela. não de Só Ah, não é tinha como se fosse pinga. fazer um quentão, mas aí põe a água em vez Isso. da pinga. Sem a cachaça. Sem a Sim. cachaça. Que graça tem? É gostosinho. É A gente gostoso. chega no final do programa, senão a gente nem chega no final do programa. Né? Senão a gente já começa devagar demais da conta. Já falei que nós temos que fazer. Nós temos que manter o Pode Chá, essa segunda temporada já, Olha, né? Nós temos que manter, nós temos que lançar um outro, o Pode Serva. Pode serva. Né? Que é pra coisa ficar mais... Aí esse vai ser 40 a mais, 30 a mais, vai, 30 a mais. Não adianta, vai ter que trazer o Saído do mesmo jeito. Imagina que não vai trazer ele. Sim, mas Tá. é mais, né? É 30 a mais, tanto faz. Esse é 60 a mais. O pode serva E vai como ser é que 30 trazem a mais. Isabel de Sá, se 60 a mais? porque eu sento, 60. Ai, muda. É a altura, Próximo- né? 60 centímetros. próximo. Aí vai ser assim. Vamos falar, então ao invés de falar de 60, vamos puxar lá pra trás, vamos falar de infância. Frase boa, né? Onde foi a sua? A minha, eu nasci no bairro da Lapa. Há 10 mil anos. Nasceu aqui mesmo? Foi Na Lapa você nasceu? É. Em São Paulo? na Lapa, em São Paulo. Eu não lembro o nome da primeira rua onde meus pais moravam. Eu sei que depois a gente mudou pra rua Toneleiros. Ela já nasceu onde ia ter a Vox, que era pra gente ir pegando escala Pra desde gente, pequenininha. entendeu? Já trazia assim, o meu pai já dava orientação, aí já ia Isso. dublar na Vox, né? Já estava em Ficou casa. ali, que nem o Ralph, né? Que o Ralph, ele ficou no terreno baldio ali durante algumas décadas. Aí um dia começaram a construir a BKS em volta dele. Porque o Ralph não foi pra BKS, a BKS, A que BKS foi pro que foi Ralph. pra lá. Na verdade, a gravação é que foi pro Ralph. Agora, o curioso é que a casa onde eu morava, porque a Toneleiro construíram um monte de prédios, né? Mas a casa onde eu morava ainda está lá. A casa ainda tem, Ainda existe? existe. Olha. Existe. Eu passo em frente, ela dá uma vontade de bater na cima, Ah, sabe? eu já tinha, deixa eu já ver. tinha feito. Eu já tinha feito isso. Eu fiz Se isso em alguns continua lugares da minha igual, vida. Como é que tá, né? A minha ali na Turiaçu virou um prédio. E exatamente onde era o meu quarto, não só a minha casa, o meu quarto ali é a piscina do prédio. Aí eu falei, nossa, Olha. encheram d'água a minha cama. Deviam autorizar ela a frequentar a piscina, era o quarto dela, né? né? Nada mais natural. Ela devia estar autorizada, né? E levar uns convidados e tal. Que não é que ela levasse convidados pro quarto dela, não é isso. Não foi o que eu quis dizer. Mas não custava nada. Uma Deixava, piscininha, dia de sol, ali, Turiaçu, não é longe. Curtindo só um bocadinho. Bom, continuemos Então, com a infância. Mas aí eu vivia aqui na Lapa, né? Eu adorava, ia sempre com a minha mãe no Mercado da Lapa. Aquele lugar é bom, não é? Ainda é bom até hoje. Era gostoso. E minha avó morava na Tenente Lande, que é uma rua, é assim, você desce a 12 de outubro, aí tem o trilho do trem, aí é a Tenente Lande, Já lá para de baixo. na Lapa de Baixo. Então a gente passava no mercado, fazia umas comprinhas e ia para casa dos meus avós. E eu adorava, né? Essa é a Era festa, né? De tudo toda criança ir para casa de avô e de Nossa avó. Senhora, era muito bom. E essa Tenente Lândia agora é a Rua dos Doces, né? Lá- Eu não Nossa. tenho a menor ideia. Nossa, Faz não muito passe lá, não vá. É. Não Qualquer vá. coisa que tenha tido, que tenha agora, ou que vá virar coisa de doce, ela sabe nome, endereço. Não, é Foi por as causa duas. das meninas, eu ia buscar doce quando elas eram pequenas para as festinhas, né? Tem tudo. Depois, quando eu tive o teatro, eu comprava o doce para vender, né, no teatro. Sim. Então, é assim, lá tem lojas de doce de venda, sabe? Aqueles potes de coraçãozinho, Como é que é o nome da de rua? abóbora. Tenente Lande. É. Tenente Lândia. E- Docerias da Tenente Lândia, por favor, manda aquela verbinha aqui pra nós, já que ela tá divulgando a rua inteira. É, Antes da a gente rua continuar, inteira. olha que tecnologia, nós temos uma grua. Olha, Entendeu? gente. Diga adeus pra grua. Adeus? Nossa. Adeus não, até breve. É.
Esta grua tem feito um sucesso inesperado. Eu nunca vi um equipamento fazer tanto sucesso. É porque é alto, né? Você É. olha pra cima, você acende. É um acesso, o último acesso que eu... Bom, deixa. Vamos Então- continuar com a Tenentilândia aí. Então, ali, agora, eu fui até para o Chá Revelação da Beatriz, eu fui lá, nossa, continua a rua cheia, é uma loja atrás da outra, só de doce. Meu Todo Deus. tipo de doce. E tem também docinho de festa, sabe? Brigadeiro, essas coisas, também tem as caixinhas. Ah, mas eu gostoso mesmo era aqueles doces de abóbora. Lembra? Tinha Isso. abóbora... abóbora não, batata doce branca, batata doce roxa, Aqueles em formato de coração. quadradinho. Coração, tem uns potes lá, assim, Nossa. paçoca, Gente, doce de amendoim. época que a gente ia na É uma venda, né? loucura. Comprar esses doces. É. Paçoquinha, eu adorava aquela paçoquinha amor. O triângulo de bananada no palitinho. Também. Nossa, com açúcar cristal. Isso, açúcar cristal em volta. Vermelho, meu Deus do céu. aquela geleia com duas cores. Também, Isso, a geleia, né? aquela Geleia geleia. vermelha e laranja. Essa eu não curtia muito, não. Ela não é muito Sabe o gostosa, que mas eu ela vem no meio de Curtia tudo. Tinha... Ave Deus, nós estamos viajando no tempo. É Mas pra vamos isso. lá. A ideia é essa. Os vendedores de biju que andavam com aquela lata. Que vai fazer né? E o treco Com a de fazer. matraca. Aí você chegava, a lata, na tampa, tinha um negócio que você girava para ver quantos bijus que você ia pegar. Né? Custava, sei lá, R$1. Ah. Mas aí, dependendo, tinha R$1 para um, para dois ou para três. Ah. Aí você girava o negócio, às vezes você ganhava 3. Eu não tive essa Olha. sorte, não. Meu vendedor de biju em Santos não tinha isso aí, Ele não. fazia isso? É, preço fixo e acabou. Não. Aqui passa ainda, ele vem fazendo barulho, Sim, aquele passa clec, aqui, clec. mas é o pacotinho. Agora Biju já vem é- um pacotinho, vem 4 Aham. ou 5, grandes até. Nossa, você sabe que falando de... Porque isso é uma coisa antiga que já não tem mais, né? Mas há pouco tempo eu me surpreendi com... Sabe aqueles amoladores de faca que passavam na Tem rua? aqui. Tem aqui, o apitinho, eu tava amolador. eu tava na Unidub e passou um cara ali É. na rua, na Tomé de Souza. O com Paçoca apitinho. Com a bicicletinha, ele para, É. levanta a bicicleta, gira o O pedal. Paçoca Gente. odeia ele. Ele vem vindo, o Paçoca corre no portão e fica latindo Cadê o Paçoca? até Foi ele embora? passar. Aí ele tá aí. Até ele passar, ele vai latindo. Ele está descansando. Ele quer expulsar, ele expulsa o amolador de faca. O Ele não amolador gosta. de faca. Ele gosta do apito. Do apito. E ele passa meio com apitinho. fica. Aqui tem, estranhamente. Passou o Mas amolador de você faca sabe aqui que toda não é semana. lá Coisa na Barra errada. Funda, quando a gente morava na Barão de Limeira, é bem mais perto do Sim. centro, também tinha o amolador lá. Só que não dava tempo de descer, porque ele ia pitava e ia embora, né? Eles não a param. gente Eles no prédio vão, não consegue chegar lá a tempo, né? Você tinha. Porque, eu pergunto porque a sua infância foi na Lapa, a minha foi em Santos. Tem uma distância aí, né? Tem. Nas bancas de jornal, banca de revista, aquela coisa, era um tabuleiro de madeira assim, com uma coisinha, um palitinho, que você espetava furinhos e caía bolinhas. E tinha um prêmio grande, Nossa. um prêmio grande, o resto dava só bala. Só É besteirinha. bombom, bala, essas coisas. Normalmente a gente só ganhava besteirinha. Só, o eu prêmio nunca, grande... nunca tirei o prêmio grande na vida. Acho que não tinha prêmio nenhum naquele negócio. Eu vi isso, eu só conheci esse negócio aí com a Juliana, com as meninas. É mesmo? É, na banca lá Na em banca da Barão. Na banca da Barão, eu levava, elas queriam, porque queriam furar lá o mas, negócio. Mas né? eu mesmo não. Você na não, minha tinha, não banca teve não na sua. tinha. No seu período, não lembra disso, disso? não. Porque pra nós era um dinheiro que ia embora. Todo dia ia lá, furava, ganhava Não, uma bala. Eu tinha muito, era um bendito que você punha uma moeda e rodava o negócio. Pra tirar o chiclete. Ah, para o desse chicletinho tamanho. redondo. É, que sim. caiu. É, mas isso já é redondo. moderno, já é coisa. É porque eu sou uma criança. Isso já é coisa muito moderninha, década de 70. Você sabe que é bobagem. moderno, atualíssimo. Eu estive no Japão um tempo atrás e lá tem várias máquinas que você põe a moeda, gira o botão e cai uma caixinha surpresa. Tem um presentinho lá dentro. Tem lojas que é só isso. Aqui no Shopping Bourbon tem uma máquina dessa. Nossa, Eu que achei, surpresa. eu achei muito estranho, porque assim, é o equivalente ao meu furadorzinho. Você não sabe o que vem. É uma aí. caixinha. não sabe o Você que põe o vem. negócio, cai, só que em vez de cair uma bolinha, cai uma caixa surpresa, que pode ter um bom prêmio, mas em geral tem um sapatinho de nenê. Sei lá o que tem lá coisinha, dentro, né? não sei. Carregador de celular. Carregador de celular que tem? É, tem as coisinhas assim.
Eu nunca, ainda não peguei nenhum desses. Ó, o sapatinho de neném pra mim servia, porque vem vindo o Murilo. O carregador de celular nunca é demais nessa casa. Casa é enorme, todo mundo quer um carregador em cada Nunca é demais em cômodo. lugar nenhum, é inacreditável. Carregador de celular é uma coisa que as pessoas comem, né? Porque Eles carregam, é isso. Elas entendem errado. É o Elas carregam, né? Carrega embora. Não é pra carregar embora, né? É pra carregar o celular ali no local. Leva, tá igual caneta, carregador. Caneta, isqueiro, Mas né? o que todo mundo teu leva bairro embora. de infância, então, aqui, mas já era asfalto, já era. Não era um bairro de terra. Não, eu morei aqui na Lapa até os 6 anos de idade. Aí depois a gente se mudou pra Vila Mariana. Aí já tinha as ruas de terra. Na Vila Mariana. Na Vila Mariana, era Porque rua eu me de lembro terra. que quando eu era bem pequeno, meus avós moravam ali no Paraíso. E aquela descida da avenida ali para trás era tudo terra. Não tinha asfalto lá. Eu morava. Tem uma rua na Vila Mariana que é conhecida, que é Afonso Celso. Né? E é uma rua bem comprida. Eu morava no final da Afonso Celso, na última travessa. E era de terra. Aí, com o tempo, eles asfaltaram. Mas eu peguei toda a mágica de morar numa rua de terra. Tinha a parte boa e tinha a parte ruim, né? Quando chovia... Quando chovia, você levava metade da roupa dentro de casa. Dentro de casa. Porque era uma camada de barro assim grudado no sapato que não saía nunca. E a mãe xingando muito que você não tirou o sapato da porta. Que tirar Nossa, na porta. era terrível. Nas casas tinham aquele negócio De ferro para raspar, pra raspar o sapato, pra tirar. Era um pra tirar capacho que não era um capacho, era um ralador, né? Um ralador era de queijo. ralador. Eu ia passar as férias na pré-adolescência, adolescência, eu ia passar minhas férias. Você não vai esquecer de ferro, você que é uma pessoa elegante, criada na Lapa, né? Nós pobres tinha essas coisas, era uma tábua com as tampinhas de garrafa pregada com a boca pra cima. Um monte de tampinha de garrafa e raspava o pé naquilo. Olha só, criativo. Lógico. Reciclagem. Já fazia na época. na Nossa, década de 60, maravilhoso. olha só. Eu, quando ia passar as férias no circo, eu adorava ir para lá, mas quando pegava chuva, nossa, como eu odiava. E aí, entrar no trailer, minha tia brigava por causa do sapato. Aí eu falava, não, uma hora eu vou vir pro circo, porque eu vou embora com vocês pro circo. Só que no meu trailer tem que ter aquele negócio do bar, aquele pallet altinho, né? Que tem que ter na volta toda do trailer, tem que ter um caminho, não sei o que. Ela falou, mas na mudança você vai encher com tudo isso para colocar em volta até a cortina. Eu queria colocar coisa até a cortina para eu não ter que pisar na terra. Aí ela falou, e quando vai mudar de praça? Vai mudar de uma cidade para outra? Onde você vai enfiar tudo isso que você vai fazer? Ela queria ir pro circo, mas um acampamento gourmet. Eu queria ir pro circo, mas assim, né, tudo direitinho, com coisa. Se eu não precisasse pisar na lama. Porque era ruim, né? Era muito, era horrível. ruim. Quando pega chuva muito forte, a gente, até chegar no picadeiro, aí quando chega atrás da cortina, sai tirando tudo, porque a roupa não podia sujar. Então você vai com plástico, sacola, vai ser uma louca até chegar lá, né, atrás da cortina para poder entrar bonitinha, né, no picadeiro. Eu só fazia isso, só entrava bonitinha, né? Não fazia número nenhum, era só bonitinha. Era só. No final. Dava tchauzinho pro público, entrava com bandeira no final, porque número, tinha medo de altura, não podia fazer nada. Você, de certa forma, aqui nós estamos num trio de... Como é que tem um nome agora isso aqui? Como é que é? Los Angeles. Não. Trio Los Angeles. Não, aqui seria Blitz. Também Blitz, né? Blitz. Aqui seria mais Blitz. Não! Subiu a palavra. Vintage. Subiu a Nós palavra, somos não, vintage. subiu a palavra do cara. O cara que arruma emprego pros filhos, pros netos, pros cunhados. Nepotismo. Então, nós somos Nepo Babies. Nós três somos Nepo Babies. Né? Porque os três tiveram pais artistas que, de certa forma, facilitaram as vidas, né? Você, por ter pai artista, já desde pequena estava no pedaço ou não? Não.
Eu ia muito com meu pai. Eu falava que eu ia trabalhar com meu pai, mas eu não trabalhava nada. Então eu ia com ele muito na Rádio São Paulo, que era ali pro lado da Avenida Angélica. Aí mudou-se para o aeroporto. Por isso que nós mudamos da Lapa para Vila Mariana, que ficava mais perto. E então eu ia porque eu gostava. E aí era no mesmo prédio da TV Record, quando foi para lá, na Avenida Miruna, se não me engano. Miruna. Mas eu não trabalhava, não. Não, mas frequentava. Meu pai frequentava, eu conhecia tudo o meio. Então, para mim, não foi novidade. Inclusive, dublagem. Porque quem dublava eram os radioatores, né? Então, eu sabia do mecanismo, como funcionava tudo. Naquele mundo do faz de conta. Eu sei que meu pai para Record também, quando era pequeno. Para TV Record. Conhecer, mas trabalho nunca fiz. Eu só fui começar mesmo depois de adulta. Meu pai sempre dizia, olha, se você quiser ser atriz, você vai ser, mas eu nunca vou facilitar. E eu acabei tomando outros rumos na vida. O meu pai já não dizia que não facilitava, ele dizia assim, não seja. Só. Não, ele não proibia. Ele queria que eu não fosse. Então. Depois ele tomou gosto. Depois, quando viu umas coisas que andei fazendo na vida de trabalhos e tal, ele falou, já começava a contar para as pessoas, isso aqui meu filho, dublou não sei quem, fez tal coisa. Meu pai não chegou a ver, ele foi antes. Ele foi apressadinho, foi lá pra cima. A minha mãe já me levou com 3 anos, né? Eu comecei com 3 anos. A mãe dela botou ela para trabalhar aos 3, já era trabalho escravo. Aos 3 anos entrei na televisão. E trabalhei até 8, 10 anos. Não, acho que 10. Minha ideia foi com 7, depois ainda fiz outra peça. Até 10 anos, mais ou menos, trabalhei direto. Eu trabalhava muito. E aí ela falou, agora chega. Eu falei, como assim, né? Agora chega. Agora que eu tô gostando da história. Vai estudar, porque eu tenho... Ela estava tendo que parar muita coisa dela para me levar, para sei que tem teste, tem isso, tem comercial. E aí ela falou, eu tenho que cuidar da minha carreira agora e você tem que estudar. Eu quero que você estude. Depois, se você quiser ser atriz, aí a corrida é sua, o problema é seu. Parei com 10, voltei com 12. Assim não me atrapalha. Mas também... Com 12 já voltei também... Mas olha, sozinha mesmo. Em compensação, a escola onde eu estudava, no primário, era a escola municipal, eram os galpões de madeira ainda. Na Lapa? Na Vila Mariana. Na Vila Mariana. Todo final de ano, eles faziam o encerramento do ano letivo no Teatro João Caetano. E aí tinham números de dança, teatro, canto. E imagina, eu estava no meio de tudo. Né? Porque eu tinha muita facilidade para fazer as coisas e tal. E quando eu terminei o primário, né, 10 anos, o 4º ano primário, o meu pai que escreveu a peça de teatro de finalização. Então, assim, eu sempre estava no meio das coisas. Só para esclarecer, o primário hoje em dia chama-se os 4 primeiros anos de ensino fundamental. Porque já mudou de nome esse negócio tantas vezes. A gente se perde. Fundamental 1. De Fundamental 1. E o ginásio, Fundamental 2? O que era ginásio é Fundamental 2. E o colegial? Ensino médio. A faculdade é a faculdade. Essa não mudou. Na verdade, pelos frequentadores era reduzida. É só facul. Sim, facul. Nenhum aluno se refere à faculdade como faculdade. Certo. Nenhum. Alguns professores também. Então eu tô no ensino superior, quer dizer que tá na faculdade. Isso. Certo. Na facul. Novos tempos. Novos tempos, novos hábitos. Eu falo, às vezes, você vai pra escola, vai pra escola, filha, vou pra facul, mãe. Vai, respira fundo, vou pra facul, mãe. Imagina, escola é coisa de criancinha. Escola parece que vai pegar lancheira aí pra escola, né? Não, ela pega lancheira e vai pra faculdade, porque ela leva lancheira. Deus. A lancheira da minha época, a garrafinha d'água transbordava, molhava todo o sanduíche, que ia embrulhado num guardanapo de pano. De paninho assim. Guardanapo de pano. E a banana que esmagava e... Aí depois tinha a cantina, eu queria, minha mãe não dava o dinheiro, leva o lanche, não vai gastar. E o que a gente tinha pra beber naquela garrafinha? Que suco. Isso, era o que suco. A jarrinha. A jarrinha do que suco.
Jarrinha de que suco. Jarra do que suco. Era que ai, ficava uma meleca na lancheira. Você vê que ela teve uma infância nas Perdizes, você na Vila Mariana, eu em Santos, e tudo a mesma coisa, né? É tudo, né? Tudo igual, era padrão, né? A sua casa da Vila Mariana, ela tá lá ainda? Tá, ainda tá. Já construíram vários prédios na rua e agora tem uma empreendedora que está querendo comprar aonde eu morava. A única pessoa aqui nesta mesa que ganhou uma piscina na casa da sua infância foi ela, né? É. Porque as minhas casas de infância estão todas lá em Santos também, nenhuma foi destruída. Ninguém quis pra nada aquilo. Aqui morou o Nelson Machado, quem? É assim. Tem uma piscina, mas também tem um monte de gente morando, né? Porque do lado da piscina tem 2 torres daquele prédio. Sim, é um lugar bem frequentado. Aliás, hoje em dia tá uma loucura, né? Essa coisa de subir prédio. Gente, e tudo prédios de 25 andares. É, tudo né? muito alto. Muito Agora alto. aqui na Pompeia, como que eles ficam em pé? É um morro assim, a gente não consegue subir. E os caras fazem um prédio assim, num negócio assim, o prédio fica. Mas é que é assim, né? Começa a fazer uma estação de metrô. Durante a construção da estação faz. Pipoca. É. Parece que germinou, né? Parece que plantou e. Não, e hoje em nasceu. dia é bem assim mesmo, porque é tudo tipo bloco, né? É de bloco. encaixe. É Lego. É Lego. E aí eles São põem prédios aquele Lego. véu em volta. Aí, de repente, tira o véu, tem brotou lá um prédio. um prédio lá. Tem um prédio, um mercadinho embaixo. O arquiteto responsável é David Copperfield. Sobe um véu e pronto, surgiu. É o próprio. Surge um prédio. E hoje em dia, com essa mudança do desoneamento, porque antigamente os prédios tinham um recuo da rua, né? Hoje não, eles estão ali. Porque embaixo pode ter comércio. Alguns do comércio vira do comércio do próprio condomínio, né? Isso. Põe o murinho em volta e vira coisa do Ali condomínio. é comércio, então os apartamentos para cima. Agora, haja gente para morar nesses prédios todos, né? Mas você já reparou que é impressionante que o prédio começa, quando ele termina, entregou, vai comprar um. Não tem, tá tudo vendido. Para investidores, Tem muito via de investidor, regra. Mas nego né? compra, né? Tem Não muito importa, investidor. tá vendido. Mas quero ver morador lá. Mas tem, viu? Pouco tempo depois você olha, já tem um monte de janelinha com com cortina, luz, luzinha, não sei o que. Tem bastante Bandeirinha gente. do MST. Um monte de bonitinho. gente. Eu falo, as ruas não comportam tanto carro. E depois, dependendo do bairro, são famílias que não têm um carro só. Né? Tipo aqui na Pompeia, se vai levantando um monte de prédio, os prédios, né, são mais do que esses populares. É uma mistura hoje em dia, porque assim, os primeiros andares são estúdios normalmente, desses de 30 e pouco a 50 metros quadrados no máximo. Depois começam os apartamentos de dois dormitórios, mas vai subindo, vai aumentando, vai ficando mais fino, né? As suítes, tal, papapá. Então, muito apartamento tipo estúdio. E o de estúdio ainda vai. Isso é barato, isso é popular, digamos Eu assim. não acho. Eu não acho nenhum Eu tô barato. perguntando mesmo, mas eu não sei. eu não acho Olha, eu nenhum não fui barato, ver, né? mas tem conhecidos que andaram comentando, né? Tá na faixa dos 300 e poucos mil. É um caro ou estúdio. nós que estamos ganhando pouco? Ah, bom. Daqui a pouco nós já estamos pagando para trabalhar, né? Porque você sai de... Eu, por exemplo, só saio de carro. Então, é estacionamento, é combustível, é o carro, né? A despesa em si, a IPVA, seguro. Não dá para voltar em casa para comer, tem que comer em algum lugar. Tem que comer na rua, Sai Então, caro. não tá fácil, saindo não. caro. Antigamente, Eu sei uns anos atrás até estava compensando. Hoje em dia, nós já estamos quase pagando para trabalhar. Mas dos prédios, eu acho engraçado isso, porque as famílias que vão morar desses para cima vão ter 2 carros. Sim. Sempre 2 tem, ou 3, né? 2 ou 3 carros. A hora que dá todo mundo para rua desse povo, não passa. Fica igual tá aqui perto. Daí a tal ideia do rodízio, né? Que não adianta, porque aí o cara compra mais um para fugir do Para rodízio. fugir, da Não, família rodízio funciona ali. Não funciona. Atirou Aí eu no que falo, viu, acertou esse no que povo não viu. todo, a hora pega que uma graninha, desceu todo mundo junto no prédio, acabou, não tem? Cantar, esse povo juntar para cantar?
Vai descer. Não é? Vai descer. Vai descer. Ainda sou. Tem um conhecido que mora num condomínio de prédios. São prédios e casas nesse lugar. E é imenso. Diz que o congestionamento já começa lá dentro. De manhã, a pessoa saindo já trava. Tem um colega que filmou outro dia. Ele falou: vou chegar atrasado na escala só para sair do prédio. Depois na rua vai ser fácil, mas a saída. A saída é porque tem um caminho fila. único, né? Todo mundo é um funil. Todo mundo tem que sair por ali. Ave. Passada a sua infância. Aí vamos falar da adolescência. Não, daí pra frente. A que hora exatamente você começou a trabalhar na vida? Eu tinha 15 anos. Aí, tá vendo? Adolescência. Adolescência. Eu tinha tenho carteira de menor. Porque naquela época podia o menor trabalhar com carteira profissional registrada. Eu tive uma. Meu primeiro emprego foi no Banco Português do Brasil, que era uma travessa da Avenida Paulista, acho que não lembro se era Frei Caneca, era por ali. Você fazia no banco? Escriturária. Contínua? Não. Não, menina era escriturária. Não Né? sei se existia contínua. Não, tinha contínuo. É. Hoje em dia acho que até existiria, mas naquela época era uma profissão para os meninos. Office boy, né? Que era o contínuo. Agora tem office old, né? Porque hoje em dia estão mandando os velhos porque eles furam a fila. A gente tem pode. preferencial. A gente pode passar. Então, os lugares contratam os velhos para isso, para ganhar tempo. Ou o jovem que tem que fazer, manda o tio, o avô. Vai lá, quebra esse galho para mim. Para furar a fila. Isso. Assim então, que assim, funciona. eu comecei a trabalhar cedo, mas estudava, né? Estudava à noite, trabalhava meio período na época e vivia a minha vidinha, né? Tive uma adolescência muito gostosa. Lá na Vila Mariana, como o pessoal da rua cresceu junto, tinha uma turma enorme, que até hoje a gente ainda se encontra. É uma amizade que perdura. Daqueles encontros de 40 anos, né? Isso, é muito bom. Chega lá o menino bonitinho, aquele que as meninas todas queriam ficar em volta. Nossa, um senhor careca com a pança até aqui assim, parecendo a Beatriz. Mas é legal isso. A Juliana tem isso, mas não de encontro. A Ju faz essas coisas. Agora, de vez em quando, já de uns 5 anos pra cá, é que eles têm feito alguns encontros assim. Mas até ali, não, porque ficou morando todo mundo. Casou, mudou pro lado. Sabe assim? Continuou todo mundo ali no na mesmo região. prédio. Tá. Então, a Barra Funda inteira se conheciam, né? É uma roda que veio assim tudo. desde uns 9 anos de idade até... Agora a Juliana vai ser avó, né? Foi então, o tempo todo, E cresceram tudo ali em volta. Nossa, quer dizer que vocês vão ser bisavós? Eu sou. Bisavô. Em junho, nós dois. Gente. Nós dois. Bisavô. Bisavô. Eles arrumam cada coisa pra Não gente. é? Mas eu nem avó, porque meu filho não quer saber de casar. Falei, casar pra quê? Ela não tá precisando, não. Pra ser avó, ela não faz mais parte do processo, Do negócio de processo. casar, não. Não, mas ó, o filho da Isabel, ele é esperto. Eu lembro que ela falou, ele não quer. E ele presta muita atenção. Muita atenção. Ele cuida. O material que ele fornece, coisas, né? Aquela pessoa que não quer, sabe que não quer e presta atenção no serviço. Aí é bom. Então, fala em prestar atenção no serviço. Tá bom, você foi pro banco, você falou banco. Banco Português do Brasil. Sim. E quanto que você foi pra... Você começou no microfone ou no palco? Quando você foi pra essa? Você começou com o palco? Eu acho que o palco foi o início de todos nós. Não. Não? Não. Dessa O meu, geração. Não? Teu foi televisão? Não, o meu foi microfone. Foi rádio. Você começou no microfone? Eu comecei dublando. Tá. Olha. Depois, pouco tempo depois, eu fui pro palco. Foi a segunda coisa. Mas a primeira foi a IC. Na verdade, não era IC ainda, era gravação ainda. Gente. Foi a primeira coisa. Depois, em seguida, foi pro palco. Mas primeiro foi microfone. Mas mesmo assim, mesmo no palco, eu fazia teatro amador. Porque eu tinha outra profissão, né? Meu pai não facilitou nada, eu tive que me virar na vida, né?
Aí fui ser escriturária, virei auxiliar de escritório, secretária, né? Abri 4 empresas, ganhei muito dinheiro, mas não queria isso. Não. Então eu fazia teatro amador. Tive uma startup que eu vendi, que eu tinha até uma Microsoft, eu vendi para um cara. Eu falei, não quero essas coisas, não. Muito modernismo. Mas sim, continue. E então eu trabalhava com 2 grupos de teatro amador, os 2 de clubes. Um era do clube da Sociedade Holandesa de São Paulo, Casa de Nassau, e o outro era do clube da ABB, Associação Atlética Banco do Brasil. Então, a gente tinha as produções pagas. Era o teatro amador, uma do Banco do Brasil, outra uma associação holandesa. Percebe? Vai tomar banho. Eu tive muita sorte. Teatro amador eu fiz em Diadema. Porque eles queriam mostrar o trabalho, né? Então, assim, a gente podia contratar diretor, cenógrafo, figurinista, sonoplasta. Então, a gente tinha uma estrutura legal. Essa estrutura. E a gente viajava muito interior, participava dos festivais de teatro amador, ganhamos muitos prêmios na época, tal. Então foi uma fase assim muito gostosa, apesar de ser teatro amador, tinha o respaldo. Mas era amador, então, só porque não vivia do ingresso, só por isso. Exato. Não, o trabalho era intenso, não era teatrinho. Né? Era amador porque a gente não dependia de bilheteria. É bem isso. Era chamado amador. Fazia por amor. Né? Que o amador, o significado do amador é era isso. Era tema de uma peça que eu assisti. Amapola chamava a peça. Tinha uma música, tema que dizia isso, assim, amador é o que ama. E é isso, né? Então, até que depois eu acabei indo para o profissional. Aí o bicho pega, né? Aí começa a ter que viver disso, aí já começa a não viver tão bem. Aí eu falei, opa, momento de repensar. Né? E eu já conhecia a dublagem, já sabia, eu gostava também. Falei, por que não? Conhecia porque o seu pai já fazia. Por causa do meu pai, Ele era dublador? Também. Todo mundo é dublador também. Porque ele era radioator. Sim, é isso. Não, meu pai, ele escrevia novelas, dirigia e interpretava. Ele ganhou 2 Roquetes Pinto na época, que era o Oscar, né, aqui no Brasil. E então eu falei, vou pra dublagem, que eu curtia, eu achava muito legal. Era da época que ia todo mundo pra bancada, todo mundo junto, né? Era outra história. Quando ele dublava. E aí eu fui me apresentar nos estúdios e encontrei Valdir de Oliveira, na Marshmello, que foi quem levou meu pai para o rádio. Encontrei João Paulo, Nair Silva... João Ângelo ainda. João Ângelo, mas o João Ângelo já era um pouquinho depois. Ele não chegou a ser de lá. A Neide Pavani. Ivete Jaime, Márcia Gomes, Ezio Ramos, Gilmar Sanches. Toda essa galera. Então eu chegava, que eu conhecia esse pessoal, mas que chica. Nepo Baby, entendeu? Já foi com o negócio. Aí eu falei, oi, você não lembra de mim, mas eu sou a filha do Newton. Não sei aquela menina, mas esses olhos verdes. Né? O cartão, né? Mas cartão de visita, iguais, né? Os 2 iguais. Não tinha essa diferença de hoje, não. Que hoje tá esquisito aqui. E aí comecei. Mas naquela época tinha que começar esquentando o banco mesmo. Mas né? começo é sempre complicado. Todo começo é complicado. Não tinha jeito. Não é porque... Todo começo é complicado, tá? Todo começo é complicado. Não adianta vir com um cartão de apresentação, carta de referência. O cara chega com pedigree, sabe? Não, mas eu já participei de 3 montagens de teatro. É mesmo? Aonde? Lá na escola onde eu fiz o curso. Você nunca ficou em cartaz de verdade, dependendo... Mas depende também, né? Porque eu fiz 3 montagens onde? Na Broadway. Continua, vai ter que aprender aqui, você não sabe dublar, você sabe fazer teatro. É outra coisa,
É outra É técnica. outra linguagem, né? É a mesma coisa. Você vê, a Glória Pires, ela fala que ela Nunca não tinha faz feito. teatro. Ela fez uma peça, de tanto que as pessoas falaram. Você nunca fez teatro? Ela, não, eu comecei na TV e eu não tenho vontade de fazer teatro. Mas foi um massacre. Tem que fazer. Ela fez uma peça. Odiou. Voltou e falou, não exato. gosto Nós temos de dubladores teatro. que também nunca fizeram, começaram na dublagem e ficaram na dublagem, né? Sim, eu nunca me interessei por televisão. Não era minha praia. Eu Eu nunca- gostava é. de teatro. Eu nunca fui procurar dublagem, também. curti. Cinema, eu fiz alguns poucos. Cinema me interessava, eu gostaria de ter feito, nunca fiz. O pessoal da FAP, quando está se tornando, que faz os curta. Não é curta. É que eles curta-metragem. fazem Eu fiz alguns, né? E TV Até não- foi ótimo. TV um você não deles. foi nem procurar. Então, não se interessou porque. Eu fui um pouquinho. Não, porque você. Pra não falar que eu nunca fui. É pra televisão, né? Sempre foi muito bonita, aquela coisa de bonequinha, televisão tinha Mas espaço eu não também, curtia. né? Fiz alguns comerciais, mas também não. Mas comercial é bom, pô. Comercial dava grana na Comercial época. é bom. Naquela época dava, né? Hoje não mais. Eu fiz um comercial com o menino da Bombril, o Carlinhos Moreira. Ah. Pra Bombril? Pra Não. Bombril. É? Pra Bombril. Era do sabão Quanto. Não vou esquecer nunca, né? Aí, ó, Bombril, aproveita aí, né? ó. Ó, nós estamos divulgando um bando de gente aqui nesse podcast de hoje, hein? Falar em divulgar um monte de gente, preciso divulgar coisa, né? Divulgar o canal, né? Você colabore com o nosso canal. Você curte Podchá, os convidados, né? Curte o papo lá na quinta-feira, que vocês ficam lá falando sacanagem pra Beatriz? Cuida, gosta, né? Gosta de quando dá dica de dublagem, no papo de dublagem ou no papo com o Machado? Vocês curtem? Colabora, porque a gente vive, a única forma é vocês dando aquele apoio no apoia-se/canal Machado Amolado. Entra lá, dá aquele apoiozinho, pequenininho, coisinha bobagem. É o que? Uma cerveja? Aquilo? Não, nem uma cerveja dá aquilo lá. Dá Guaraná. É isso que dá. Então você não vai tomar Guaraná, que eu sei que eu te conheço, certo? Olha lá, Vitor já se habilitou ali. Colaborem com a gente, por gentileza. Fora o de sempre, né? Joinha, escrever. Isso aí eles já sabem. Vocês isso estão tudo. careca de saber, de curtir, de botar comentário embaixo, falar mal da gente. Não tem hater esse canal. Não Canal tem. triste, nós não temos mesmo? hater. Não tem. Nossa. Não tem, ninguém fala mal. Às vezes não fala muito bem, mas fala um pouquinho. Mas mal não Ninguém fala. desce o pau assim, idiota, falou bobagem, o seu convidado é um imbecil. Não tem esses que xinga, vida. porque isso aí gera mais visualização. Precisa criar um Eu acho que eu vou contratar uns haters. Nossa. Olha lá, já tem gente. Mostra lá. Já tem gente Mostra lá, a hater topando ali, ó. Olha aí. Já vai Vou já ter a plantar semente do caneta. mal pra engajar. Já vem com a semente do mal, entendeu? Ela já quer explodir a coisa chegando, toda. né? Bom, e aí você finalmente entrou para a dublagem. Finalmente. E aí, pronto, a vida estava ganha. Agora. Ele é piadista, né? Agora finalmente, burro na sombra, aquele vidão. Sabe o que eu lembrei? Eu fui fazer uma entrevista na Alamo. Pra gente entrar na Alamo, não era assim, né? Subir aquela rampa da Alamo, era... A Alamo era a Globo da Nossa dublagem em São Paulo. Senhora, né? Era onde Aí- você chegava, era assim. É. Pronto, cheguei. Agora eu cheguei estou. no alto da minha carreira. Agora eu sou dubladora. É. Né? Aí eu fui fazer uma entrevista com o Alan, o filho do seu Michael, né? O seu Michael era o dono, o Alan, o filho dele. E aí ele perguntando, né? De onde eu vinha, o que eu fazia, o que eu queria, O que se alimenta? né? Aí eu falei pra ele, eu falei, olha, pra começar, se eu quero dublar assim 20 horas por mês. Eu acho que é um bom começo. Ele olhou pra mim, deu uma risada na minha cara. Você acha que é fácil dublar 20 horas por mês?
Você fez isso porque você pensou isso, né? A gente que tá chegando... Né? Depois você vê que... Segunda, terça, depois quarta, você vê quinta que e sexta. 5 dias na semana. 1 hora por dia, vezes 4 semanas, né? Falei, puxa vida, 1 hora por dia. Não rola. Não rola, mas nossa 20 senhora. horas por mês é uma meta que o novo ele almeja 20 horas por mês e vai levar um tempo para ele conseguir chegar nisso. Aí depois ele vai brigar por outra coisa. Ninguém começa com 20 horas por mês, tá louca? A hora que eu entendi isso... Foi duro, mas foi gratificante. Mas você já começou pela Alamo? Eu comecei, na verdade, na Dubla Vídeo. Meu padrinho foi o... Ai, meu Deus, eu esqueci o nome dele. Ele já morreu. Olha que mal. Ó, ele já morreu. cara, padrinho da mulher. Ele já morreu, vamos de A a Z. Agora tem ordem alfabética nisso aí, porque minha Nossa Senhora. Márcio, não. Não, era um nome diminutivo. Coutinho. Marcelo Coutinho. Marcelo Coutinho. Que tinha uma empresa também, tinha um estúdio. Demorou até ele ter esse estúdio. Teve, lá no Ibirapuera, na rua Curitiba, se não me engano. Não lembro o nome do estúdio dele. Era perto dele. do DEF, daquele... Mas lá perto. Isso, foi lá muito depois. Eu comecei na Dubla Vídeo, embora eu conhecesse o Valdir na Marshmello, conhecesse a Nair na Alamo, né? Mas para entrar... Centauro não foi fácil também. Tinha umas exigências, né? A Neide Pavani morria de medo. Nossa, mas Centauro do tempo da Neide. Sim. Sim. A Neide também esteve na BKS um tempo, né? Não, mas eu conheci quer dizer, eu tive contato com ela na Centauro. Na BKS eu demorei um pouco para ir, porque assim, a gente investia em algumas... não dá pra... Master Sound. Master Sound, grande Master Sound. A Master Sound foi o grande começo do monte de gente. Tava lá. Não é o começo, foi a explosão, né? Toda gente que já tinha começado em algum lugar, quando chegou na Master Sound, a Master Sound tinha 7 estúdios. A Megasom tinha esse estúdio que depois passou para Master Sound. Tudo que foi da Megasom foi para Master Sound. Então ela meu Deus do céu. Ai, Jesus. Não é. É qualquer coisa menos Jesus. Não tô confundindo, não. Minha mãe do céu, vá de reto, Satanás. Jesus é o outro. É o outro. É a concorrência. Ele é de outro estúdio. E hoje eu não deixo ele chegar aqui não, que ele costuma roubar biscoitos, cara. Ele leva tudo embora, os biscoitos. Olha lá. A filha dizendo que... Prepare-se para a encrenca. Encrenca em dobro. A filha dizendo caixão, é uma coisa triste. Encrenca em dobro é uma série? Pokémon. É Pokémon. Pokémon Equipe Rocket. Você acha que eu sei? Eu tive que acompanhar um pouco. Foi a personagem que me lançou na dublagem, a Jessie. Tá vendo aquele menino atrás dali, tomando conta de tudo, operando Sim. tudo, dirigindo as imagens do nosso trabalho aqui, Sim. comandando o que vai e o que não vai pro ar? Passei anos indo caçar Pokémon com ele na rua, pequenininho assim. Então, Como é que é? Agora fala da personagem. da Jessie? A Jessie foi... mas a Master Sound tava na Liberdade ainda. Você tá na Liberdade. Teve o Fábio Moura que dirigia. Aí teve o teste primeiro, né? Cheguei para fazer o teste, era só com o Afrânio, não tinha direção no teste. Falei, Afrânio, o que é isso aí? Teste do que eu vou fazer? Sei lá, um desenho japonês. Faz aí. Falei, deixa eu ver, né? Eu vi, olhei aquilo, deixa eu ver. Passou de novo. Tá, vamos fazer, né? Fiz. Na inocência, não tinha a menor ideia do que se tratava. Aí, Bel, você ganhou o teste e tal, vamos gravar. Aí que eu comecei a ver o que era o Pokémon, né? Que foi aquela loucura. Foi uma febre monstruosa. Nossa Senhora. Me diga uma coisa. Primeiro preciso saber uma coisa aqui, para não ser indelicado, para ser um cavalheiro. A Regina tá tão quieta, eu tô com medo. Ela tá calada há muito tempo. Ainda não é do feitio dela. Idade. Diz assim, no ano tal, quando eu tinha X anos, porque aí as pessoas vão fazer conta. Sim. Tem problemas com relação a isso? Sim, eu não falo sobre isso. Pra quem quer saber, eu tenho 324 anos.
Mas assim, se disser mais de 30, mais de 40, mais de 50, isso pode? Não, eu tô na dublagem há 30 anos, eu comecei depois. Eu só né? queria saber assim, no ano tal, porque pra contar um fato, pra mostrar, é assim... Ah, tá bom, o Pokémon começou em 90 e... Não, eu quero falar de 1999. O ano de 1999. Sim, Você fala. não era uma menina. Não. Novinha. Não. Adolescente. Não. Não, você era uma mulher adulta. Sim. Você já tinha filho? Já. Já. Então, era uma mulher adulta com filho. Sim. Para contar uma passagem de um trabalho que você fez comigo. Que foi. Eu sei! Shelby Woo. Shelby Ai, Woo. adoro. Shelby Woo era uma Saudade. série. Era uma série semi-policial. Porque Shelby Woo era uma menina de 15 anos. Oriental. Japinha, né? Assim? Ela era japonesa. Não era japonesa, era chinesa, né? Era Wu, né? É, verdade. Era chinesinha, filha de chineses. Bom, enfim. Eram as histórias dela na escola, aos 15 anos. E ela era uma detetive. Ela era muito esperta. Ela era um Sherlock Holmes. Só que com casinhos pequenos. Sumiu o caderno de alguém. Alguém que escreveu uma coisa na parede que não devia. Coisas... Não tinha assassinatos, coisas trágicas, né? E ela, mais 2 amigos dela, mais a turminha dela, eles descobriram. É a avó da turma do Prédio Azul, né? A Shelby Woo era a avó da galerinha do Prédio Azul. Então, eu tinha mais de 30. Então, acontece que o cliente mandou esse trabalho para nós. Eu tinha um estúdio nessa época, Capricórnio. E ele pediu teste. Eu digo, tá legal, gente. Os testes normalmente a gente faz com 3 pessoas. Pega 3 vozes, grava as 3 vozes e manda. Eu gravei 3 vozes, mandei, ele não aprovou nenhuma das 3. Aí eu peguei mais 3 meninas, gravei as outras 3 vozes. Não aprovou nenhuma das 3. Peguei 3 moças, bem mocinhas, gravei com elas. Não. Foram alguns meses ele não aprovando vozes. Uma hora, acabaram as jovens da cidade. Não havia mais menininhas para fazer Shelby Woo de 15 anos. Aí eu arriscar, botei a Isabel, os caras aprovaram imediatamente, sim. Ela fez a série inteira, era um monte de episódio, um monte. Verdade. Era legal. É porque minha voz sempre foi leve. Mesmo hoje. Minha voz não é pesada, né? Não. Aí me botam pra fazer umas mulheres lá. Vamp. Tem aquelas vozes. Ah, não, véia. Não dá. Você, Vigiane, não serve pra fazer a idade que tem. Pois é. não serve. Aí fica caricato, né? Parece que eu tô... Enfim. Mas teve 2 séries. Essa, a da Shelby Woo, e teve uma que foi o Drauzio que dirigiu na Centauro, chamado... Ai, era uma detetive também, era Elizabeth. Era a minha personagem. Putz, esqueci o nome da série. Da Era Centauro? eu, o Yuri fazia par comigo. Eu não vi essa série. Não sei, eu não vi essa série, não. Eu gosto de séries de detetives. Ah, era muito gostosa de fazer também. A Lene estava começando, ela tinha uma personagem também. Puxa vida. Eu não vou Daqui a saber, pouco não vou poder te ajudar, que eu não vou saber. Eu não sei nem como procurar. Série que eu fiz na Centauro. Série que eu fiz na Centauro com o Yuri. O nome da minha personagem era Elizabeth. Quem souber aí, por favor, lá. pesquisa. Aquilo ali é o demônio com aquele negócio na mão. Aquilo é amigo do outro Era de num vermelho que estava aqui. colégio. Tá, eles estudavam juntos e aí aconteciam coisas e ela ia pesquisar e descobriam também. E Era achava muito tudo. boa. Sabe qual é o truque? Ele entra na Dublanet e bota Isabel de Sá e vai lendo o que a Isabel de Sá fez. Uma hora aparece uma série que... deve ser esse Elizabeth, nome. Boa, Uma boa. Elizabeth. Uma boa forma de pesquisar. Mas tem isso, né? A própria, no Pokémon, né? A Jessie pela sinopse deles, é uma personagem de 17 anos de idade. Mas também antigamente não tinha essa coisa de ter que ser a voz de acordo. Mas Que tinha nem que ter criança. é. Criança era feito por adulto. Mas tinha que ter uma proximidade, né? Não Ah, podia, sim, não. Ninguém ia tinha que ter botar o uma Aldo certa César para dublar identidade. criança. O Antônio Moreno para dublar criança. Não podia. Não dava, né? não ia dar certo. Não ia funcionar.
Ô, Laudir Regina, Sim. você que tá quieta, calada, não quer trabalhar hoje, tá me deixando largando pra trabalhar sozinho aqui? Palhaçada? Não, eu tô assistindo. Tá dormindo? Tem nada. Ela tomou um chazinho e ó, Não, Isabel. sua vez. Agora eu quero ver papo de velho. É, agora, papo quero de ver. velho agora. Nós não gostamos de falar da idade, então vamos falar dos outros. O papo que de você velho acha fofoqueiro, né? o que você acha dessa coisa da melhor idade que eles falam, né? Que é dos 60 a mais, a melhor idade, a terceira idade, só maduro. O que você... esses tratamentos, Maduro, o que cadê você pedra? acha dele? Uma grande fraude, uma grande mentira. Querer pintar de cor de rosa aquilo que não é. Né? Porque todo mundo sabe que quem faz 40 anos já começa hoje Já. em dia, ai, né? Que é a idade do condor. Condor aqui, condor ali, condor, né? Não me lembro. Não, Então, eu acho que deveriam tratar isso de uma forma mais realista. É realista, eu sabe? também acho. Eu também acho. Entropia, ninguém escapa Melhor dela. idade, não, melhor idade coisa nenhuma. É. Então vamos buscar formas de enfrentar essa fase da vida? Legal. Mas não vem querer pintar de cor de rosa. Né? Ai, quando eu me aposentar, eu vou viajar. Mas quando você se aposentar, você vai estar todo arrebentado. Você quer uma rede. Você quer uma A rede. coisa que você quer é viajar. Tem que viajar hoje, agora, quando pode, quando tem disposição. Né? Ah, mas eu não tenho grana. A grana se dá um jeito. Financia, hoje em dia, tudo. Vai viajar hoje. Porque lá na frente você não vai Não conseguir. vai, não vai. aguenta, Não vai ser legal. Que nem eu te falei, né? Eu fui pro Japão. Fui de 23 para 24. E eu tinha muita vontade de ir para lá e acabei indo para lá por acaso. Não estava nos planos, não tinha ideia, aconteceu. Enfim. E aí eu queria muito sair, conhecer. Não consegui. Não consegui. Eu fiquei, ainda por cima, fiquei gripada, fiquei 2 dias fechada dentro do hotel. Não dá, a gente não aguenta Não tem, andar, não sabe? tem. O mundo não dá inteiro pra com medo, acompanhar, o mundo né? inteiro com medo de uma gripe espanhola, ela com uma gripe japonesa, só pra ser diferente, né? Eu acho a Mania de ser cobrança, diferente. essa Não. coisa do melhor idade, o que mais eu acho terrível com eles, né? É a cobrança dessa coisa de ser ativo, de ser. Tem que ser tem que ir ativo. pra academia, Vai tem pra que fazer- academia, vai fazer corrida, vai pra festa, vai dançar. É a bendita da academia, né? A academia, ela tá Eu revoltada tô com o negócio da revoltada academia. aqui, todo lugar eles me mandam pra academia. Academia, tem que fazer exercício, É. tem que fazer exercício. Tem que perder peso, tem que fazer exercício, né? Acho que são essas duas coisas. Não, Então, eu só tenho que isso, gostar de duas muita coisas. atividade, continuar com as atividades de quando você tinha 25 anos. Não quero. Eu- Continuar. E Se você fala- fosse fácil perder peso, a gente não tava com com esse excesso de gostosura, eu chamo. É uma cobrança Né? disso, de estar bem, de estar bem, de estar bem, né? Normalmente já tá. O peso chega, ele se apodera do corpo da gente. Ninguém chama. Tem uma dubladora, hoje ela é bem próxima de nós, um pouco mais nova, vai lá, mas um pouco pra trás, na Álamo. Ela tava bebendo água daquele bebedouro assim, né? Que é baixo. E aí, abaixada, ela fica uma coisa, né, vistosa assim. E a Isaura Gomes, que não pensava pra falar, falou: "Porra, fulana, você tá gorda, hein?" Nossa. Ela pegou sem sair do bebedouro e falou assim: "Gorda não, eu estou ampliando para melhor servir." Perfeito. Não é? A gente estaria... Eu, por exemplo, em função do teatro, eu fiz muita dança. Então, aprendi, né, um pouco. Tinha um personagem que tinha que fazer ponta, fui aprender a fazer ponta. Balé clássico, balé moderno, jazz, Com a Gillette. flamenco. Fazer fazer ponta. Fazer ponta. Ah, com a fazer Gillette. Gillette. flamenco, dança do ventre. Eu adorava dançar. Né? Então, sempre em movimento, sempre em exercício, sempre fazendo coisa e tal.
chegou uma fase que não deu mais para continuar. Por questões de saúde mesmo, eu tive que fazer algumas cirurgias. Hoje eu tenho 8 parafusos na coluna lombar, tenho prótese do quadril. Então, Ela é um robô, eu sou ela é pouco- eu sou um inteligência pouco artificial. Ela é a inteligência artificial. Então, tem uma série de coisas que não dá mais Não pra dá fazer. mais pra fazer. Então, quando eu fui pro Japão, eu queria tanto passear, andar aí naqueles parques, que eu adoro essas coisas. Não dava, não conseguia. Não né? conseguia chegar a Eu ia até acompanhar. onde Né? dava, a Úrsula ia com a Flora e eu ficava. Mas tudo bem. Deixa eu voltar para aquele É, banheiro que porque tem aquela privada com coisinha. Gente, a privada no Japão é tudo de bom. Não saiu do banheiro a viagem inteira. Todo mundo quer. Em todo lugar tem aquela privada. Você vai no McDonald's, nas lanchonetes, no restaurante, tudo aquela privada. Tem uma hora que tem que acostumar a pegar o jeitão. Precisa tem que achar. ter, Não, mas eu. Como é um que, ajuste, Como é vamos que dizer. o jato sabe direitinho aonde ir? Você pode me explicar? Tudo robozinho lá. É inteligência artificial. A população do Japão, o Japão é pequeno, mas tem uma população grande. Então eles têm que ocupar aquelas pessoas. Os japoneses menorzinhos, eles instalam embaixo das privadas, eles é que ficam com a mangueirinha lá. O japonês pequenininho. É assim, entendeu? É, porque tem um e o dois, né? É, sim. E como que serve pra todo mundo, né? Essa medida Então, é padrão? Ah, porque se um aqui da frente no menino é problema. Entendeu? O jatão mesmo. Ah, meu Deus do céu. Grua, fale comigo. E outra coisa, gente, como o japonês come na rua. Tem ruas lá que assim. Eu não vou chamar de restaurante, mas não são restaurantes, são boxes. A gente aqui chamaria de boxes, né? De comida. E todo mundo vai lá, compra comida e vai andando na rua e comendo. Eu me daria bem com isso aí, porque eu gosto disso. Aqui tem uns carrinhos de. Eu gosto dos de carrinhos. yakisoba, né? Tem yakisoba. Que eu acho já estranho isso. É carrinho de yakisoba na rua. Aquela comida, dá um pratinho, o povo sai comendo. Sai comendo, o yakisoba. Eu acho meio esquisito isso também. É não que nem tem nos Estados esse Unidos hábito. o café, né? O pessoal compra aqueles cafés e vai tomando café na rua. É. A gente aqui não tem esse Vai com hábito. aquele copo É, andando porque pra lá é pra cá. grande, né? É. O café é grande. E gelado. É esquisito. Enfim. Você voltando aos velhinhos lá, Os velhinhos. tô falando dos outros. Voltando aos idosos. Os outros. os Os A, outros. a melhor idade. Os outros. Sou O um menino. etarismo, você acha que tem mesmo? Nós Oxi! temos o etarismo e Ainda no, e no semana nosso. passada eu fiz esse comentário no grupo dos dubladores com a Denise Simoneto. Ela fez lá um comentário, eu falei, pois é, Dê, estamos enfrentando o etarismo na dublagem. É. Porque não adianta esse pessoal pegar. Ó, gente, não é crítica, não, é comentário, tá? Não adianta pegar o nome do dublador, a idade, né? E voz grave, aguda. Porque, às vezes uma pessoa de 60 anos faz uma mulher de 40, 45, total tranquilidade. O Vigiano é mais velho do que eu, mas ele só pode dublar personagens muito mais novos dos que o que eu dublo. Percebe? Então a gente acontece- sofre etarismo. Na Globo, isso é uma discussão, né? Porque coloca no computador. Ela tem idade de. Ela tem um filho de 20 anos, ela tem não sei o que lá. Aí coloca uma. Que na imagem ela jamais Não seria mãe passa daquela isso. pessoa. Entendeu? Aí fica uma escala Saudade da época errada. que os diretores escalavam, que os diretores conheciam os dubladores, porque hoje em dia nem os diretores conhecem mais, né? Não dá. Na forma como se desenvolveu. né? Tem muita gente a que coisa, vem muito rápido, é verdade. Aconteceu assim e hoje em E dia às vezes quem acabou escala não sabe impossibilitando. Né? E a escala não fica muito de acordo. Eu tenho vários filmes que eu ponho para assistir, eu falo,
né? Tem gente que não dá. Até tem a Não é que a idade do pessoa é personagem, ruim, mas não dá mas pra não fazer. tá de acordo. Não é adequado para aquilo lá, é para outra coisa. Eu lembrei de uma passagem na Dubla Vídeo. Eu tava no comecinho. Tava fazendo um vozerio com o Parisi dirigindo. E no vozerio tem as pontinhas, né? Aí tinha lá uma pontinha. Eu fui pra fazer. Ele. Não, faz assim, assim. Eu fiz assim, assim. Não, faz assim, assim. Espera um pouquinho. Ele foi lá dentro, eu só ouvia os gritos, porque o Paris gritava, né? Você sabe? Os gritos dele lá dentro. Como é que você me põe essa menina que tá começando agora pra fazer esse personagem? Nossa, sim. Acabou com o nosso amigo lá dentro, né? Mas, então, tem isso, sabe? A pessoa tá começando, ainda não tem o traquejo. Você tem que respeitar isso. Pode até queimar a pessoa, né? Exato. Acaba que nem com assim, os dubladores que estão começando hoje em dia, né? Porque eu dou aula de curso de dublagem. Mas falaram que tem que ser rápido. Sim, tem que ser rápido. Pra quem já sabe. Só que Se você chega na frente do microfone, você tá começando agora, você mal consegue ler o texto, porque você tá nervoso, tá ansioso, a tua respiração fica presa na garganta, aí a pessoa vai ficando cada vez mais... Não vai sair. Então é preferível assiste, ensaia 2 vezes. Tem que ser rápido, mas não vai ser rápido igual o Nestor Chiesi. Vai ser o seu rápido. Né? Não precisa que depois ver. Lá na frente chega no rápido. Você chega lá. Mas Você hoje vê, não. Armando Tiravoz, que é um camarada, quanto tempo ele dubla, meu Deus do céu? Tem mais de 30 anos. Tem. Talvez mais de 40. Quando eu comecei, ele já tava. Ele dubla anel por anel. Às vezes linha. Às vezes o anel ele divide em 2, né? Se a fala foi grande, ele faz metade e metade. Sim. Ele passa, ele ensaia, ele muda, ele sei o quê, agora grava. E invariavelmente ele termina antes do horário marcado. Ele consegue ser mais rápido fazendo assim. Tem que ser rápido, mas tem que achar o seu rápido. E grave quando você tiver confiança, quando você tiver certeza que o texto está corrigido, está redondinho, está tudo marcadinho, legal, as pausas, as travas, a pontuação, que o povo não sabe para que serve, né? Não. É tudo uma coisa só. Reticências, vírgula, exclamação, interrogação, é tudo uma coisa só, né? Então... Eu falo que é orégano. O pessoal escreve o texto. Meu amor, o que foi? É o paçoca, aquele sendo paçoca. O pessoal escreve o texto, traduz. Terminou. Agora, antes de entregar, eles pegam um saquinho com pontuação. Enfia esparrama assim, que nem orégano na pizza. Agora entrega, pronto, tá pontuado. Tá pontuado. É assim. Mas é desse jeito que fazem. É uma pena. Aquele horário crítico, aquele horário, né? Já chegamos no horário deles? É o horário deles. Então vamos às perguntas. Se tiverem perguntas, por favor, tenham respeito. Ninguém deixa o Vitor perguntar nada, não, que ele costuma ser desrespeitoso. Nada, nenhuma pergunta, silêncio completo. Ok, Então, sendo assim, muito obrigado. Não, eu fiz assim. Você sabe que isso vai pro ar, né? Não tenha dúvida de que essa vai pro ar. Oi, tudo bem? Eu quero fazer uma pergunta. Agora que é a pergunta. Eu quero fazer uma pergunta. Hoje você falou isso da pessoa ficar nervosa, de a pessoa... Hoje foi esse dia, né? Sabe, parece que tem dia que você vai e tem dia que você não vai. Por quê? Na escola eu fiz um personagem bem mais novo, uma moça bem nova, com aquela voz soprada, sabe? E não ficou legal, parece que fica artificial na minha voz. Aí eu peguei uma pessoa de mais ou menos 60 anos, ficou legal, na minha opinião, ficou melhor, ficou mais adequado, ficou sonoro, né? E aí eu queria te perguntar, o que você daria de conselho pra gente conseguir chegar num refinamento mais disso em casa, por exemplo? Como é que a gente faz pra fazer
Para chegar nesse Pra registro. aprimorar, pra fazer em casa algum tipo de exercício. Você quer o quê? dá Poder pra fazer a menina de 15 anos? Não pra fazer de 15, porque eu já sei que Tem um limite, de né? Marlboro Tem um não vai limite. ser escalada. Mas quando tiver uma escala mal feita, vamos dizer assim, para que você possa chegar, né? É assim, No alguma registro. coisa que dê mais confiança, algum exercício que a gente fique mais confiante, pra não ficar tão igual você falou, tremendo, aquela coisa. Curso de dublagem Nelson Machado, Escola Renovarte. Ela tá lá do Brasil, então. Então, você termina lá e vai lá. É Universidade de Dublagem. Três escolas. Você tem 3 escolas aqui, pode escolher. Eu fiz na Unissom. Eu fiz o básico, né? E aí agora eu tô na especialização. Ah, é? Não, do Brasil. Mas você teve aula comigo? Não, é porque não é em todas as turmas que a gente consegue dar aula. Foi no sábado que eu fiz, né? Mas eu dou aula tanto de sábado quanto durante a semana, que às vezes não coincide Não coincidiu. de estar na turma. Olha, essa é a pergunta que todos fazem, né? Então é assim, a tua ansiedade, a tua insegurança, os teus medos, você tem que trabalhar com você. Você tem que aprender como dominar isso. Existem exercícios de respiração que ajudam, né? Tá desenvolto na leitura, porque é impressionante o que a leitura barra a compreensão do texto e a fluidez para você falar. Então, isso são exercícios que você pode fazer em casa, né? Treinar diferentes volumes na hora de falar, que eu sempre falo isso, né? Tem personagem que chega e tá falando alto, tá? Tem personagem que tá falando aqui normal, tem outros que estão sussurrando. Então, você tem que treinar. Saber das tuas possibilidades e das tuas capacidades. Então você tem que estar bem com você para poder chegar lá com confiança para realizar o trabalho. E, gente, todo mundo ignora essa parte, mas assistir a cena. Porque a cena que vai mostrar o que está acontecendo, como está acontecendo, onde, quando, em que condições, em que circunstâncias. Então você tem que se enquadrar ali, como é que aquele personagem está reagindo dentro daquilo. Então é isso que você tem que buscar, entender para conseguir realizar. Sabe, sei lá, me corrige. Fazer o melhor, me corrige né? e complementa. É que não tem realmente isso. É assim. Muita gente me pergunta, não com relação a isso, a ser mais jovem ou mais velho, mas pergunta com relação aos tipos, né? Porque um cara que, né, faz, sei lá, um Kiko, um Darkwing Duck e um Fred Flintstone, como é que faz isso? Não tem um regulamento, isso não tem uma maneira de ensinar. Cada um acha lá o seu jeito de fazer, alguns não acham nunca. E alguns não precisam achar, né? Carlos Campanile trabalha há 50 anos com a voz dele. Ele nunca precisou fazer nada nem fininho, nada disso. O próprio Tiraboschi, né? E algumas coisas Nestor, eu acho que a tem gente... muitos homens, principalmente homens, que trabalham a vida inteira com a própria voz. Não tem que mudar nada, nem de idade, nem de nada. É uma questão só de se achar o seu jeitão, demora um pouquinho. Algumas Mas coisas eu acho que a gente chega na interpretação, você vai chegar. No timbre, se é uma escala, vamos dizer, mal feita, né? Uma voz que você não chega, vai ficar caricato. Então a gente vai na interpretação. A gente dá aquele peso na interpretação, mas não tenta fazer uma voz de mocinha, nem de velha, porque cai naquilo que a Isabel estava falando. Vira um tipo, vai fazer uma velhinha, né? Se não for desenho... Você viu o truque dela, né? O quê? Ela conseguiu uma aula de cada escola de graça. Amei. Tem Ai, eu mais? queria também que você falasse assim, Jessie! Ai! Mas claro, isso não vai escapar, né? Gente, deixa pra depois. Deixa pro final, pra Deixa pro final, na hora de no falar tchau. Mais? Mas vou... Peraí, ele olhou pra mim de um jeito. Os dois quietos hoje, o que tá acontecendo? Assim, pensando numa coisa, mas é porque eu não sei. Provavelmente não deve ter sido seu primeiro trabalho de localização. Mas é um trabalho que foi um dos que me pegou muito na minha infância, que foi a Ray de Grand Chase. E eu gostaria de saber, porque foi numa época que ainda não se tinha muito
na verdade, estava começando a ter localização de games em português. E como foi pegar bem... Acho que foi o início disso, né? Eu não tinha essa consciência, né? Foi um trabalho feito lá na Alamo também. Games era uma coisa nova. A gente começou com games... Tanto que não era habitual, né? A Alamo não fazia isso, não tinha um histórico de fazer games. E o Vigiane, né? Que a gente gravava em CD, Eu não é? não tenho ideia, eu não fiz. Eu nem lembro Quem mais. participou foi você quer que eu saiba? Eu te contar. Então, mas e assim, o game tem uma dificuldade maior ainda, porque você não tem referência do original, você não sabe como é o physique de rôle do personagem, né? É muito louco, eu acho. Não, nem de rolo, nem de bonde. Né? Não dá pra ver nada dele. É muito louco. Mas eu curto pra caramba fazer, né? Quando a gente chega no estúdio, tá lá o texto escrito só, né? Escuta grave. Você Não escuta para. o original só, não tem imagem, né? Então. Aí você vai falar em português uma coisa em cima disso. Né? No mesmo tempo. E coreano, né? Que foi o da Rail. Foi em inglês, espanhol. Se eu não me engano, foi em coreano. Que é bem difícil de pegar. Bem legal. Tem que ser no mesmo tempo. Tempo. Quando você tem que gravar em cima da onda, é punk. Porque o português nunca dá certo com o idioma do original. Tá? Nunca. O coreano é complicado mesmo. E aí você tem que encaixar dentro daquilo, com as intenções, com as respirações, né? Foi muito legal. Mas... Ouvi falar que vai voltar. O quê? Então, voltou. Mas aí vão lançar novas coisas e talvez a Ray receba uma coisinha. Esse game. Você tá já cuidando de grana aqui? Acertando cachê aqui? Ó, eu fiquei sabendo que esse ano vai ter um outro longa-metragem. Eu quero participação dessas granas. Outro longa-metragem do... Pokémon, não. Não. Um filme, uma série de época, Downton Abbey. Que vai ter porque tem a série e tem acho que 2 ou 3 longa-metragens e vai ter mais um. A Agatha parece que vai ter continuação. Cadê o barulho do din-din? Entendeu? Fala. Matheus. Você disse que o seu pai não te ajudou a começar a sua carreira. Você acha que isso te ajudou a chegar onde você está hoje? Nível artístico? Ou se ele tivesse te colocado em um lugar, você poderia estar mais alta hoje? Eu poderia ter me acomodado também, né? Mais alto eu não estaria, não. Ia ser desse tamanho mesmo. Não ia crescer mais que isso. A altitude não ia mudar não ia muito, crescer mais que isso. Não. Eu acho que não, mesmo porque, como eu disse, meu pai faleceu cedo. Ele tinha 65 anos. E na época eu ainda era secretária. Eu só fazia teatro amador. Eu não tinha nem começado na dublagem. Então, não sei te responder, assim, com certeza, mas eu acredito que não. Não teria feito diferença. Né? Eu acredito que não. Colocando agora, vou pôr a perspectiva de quem, sim, teve alguém que ajudou, que foi minha mãe. De um momento para frente, isso não ajudava mais nada. Porque de um momento para frente, você deixa de ser o filho de. Você passa a ser fulano. Você é filho de até uma certa idade, até um tamanho, aí depois... Eu era o Nelsinho, filho da Dulcemar. Aproveitei isso que você também aproveitou. Quando eu cresci, fiquei mais adulto, a voz já não era de criança, já era um jovem. E aí vamos procurar trabalho. Quando eu cheguei lá para procurar trabalho, todo mundo me conhecia. Isso abre portas, né? Mário Jorge falou, Belo, já me recebeu. Né? E, Zé Soares, tem uma turma, Líbero Miguel, né? Isso abriu um pouco as portas. Mas aí minha mãe já estava também na Rádio Mulher, ela sempre me levou para os lugares onde trabalhava, mas ela facilitava a minha entrada. Dali para frente era se vira aí, não tinha jeito. Mesmo que ela quisesse fazer, não tinha jeito. Aí cada um por si, Deus por ninguém. Depende do seu desempenho, né? Se você não vai bem, cara, não tem jeito não. Então eu acho que não mudaria muito não. Agora com relação ao tamanho, ia ser esse mesmo, não ia ter alternativa. Não ia mudar muito não.
Hora da geleia! Cadê? Geleia? Hora Isso. da Aqui tem A hora da geleia. é uma lembrancinha do programa, produção caseira, produção nossa. O Nelson faz e eu enfeito. A geleia de... Como você disse que gosta de mamão, fizemos uma de mamão. A geleia de mamão. Obrigada, gente. Ai, eu não sabia que desses seus dotes Eu tenho culinários. cada dote que você Eu falava que é uma produção... eu sou um cara muito bem dotado. Bem dotado. Eu falava Obrigada, que era agradeço muito. uma produção caseira e falava feita por nós e nós, não sei o que. Aí eu que fiz a geleia, mas com Me bico. mato aqui de fazer geleia, ela põe um chapeuzinho no negócio e é nosso. Aí eu já falei, ele faz e eu enfeito, eu põe chapéuzinho. Lindinho, linda apresentação. Pronto, aí, a geleia não é muito boa, mas a apresentação é maravilhosa. Não tem jeito, eu perco de sempre. mamão. Divirta-se. Obrigada. E Sim. pronto, e assim, eu acho que está na hora de nós darmos adeus. Adeus não, né? Prepare-se pra encrenca. Olha. Equipe Rocket decolando na velocidade da luz. Pronto, pelo amor de Deus, alguma coisa a esse respeito? E com isso a gente encerra. As câmeras são suas, parabéns, os abraços, adeuses. Gente, prazerzão imenso estar aqui com vocês. Espero que tenham curtido, gostado um pouquinho, rido tanto quanto a gente. Agradeço muito pelo convite, a oportunidade. E Sempre bom papo se com você. futuramente pudermos voltar, estaremos aqui. Estaremos aí. Estaremos Laudiana aí, Regina, temos- suas câmeras. Essas são suas mesmo, você tem participação com metade. Isabel, foi um prazer te receber aqui. Espero que na próxima temporada a gente continue falando mais um pouquinho dos senhores e dos trabalhos. Isabel e dos dessa. novos trabalhos. Isabel dessa. Não é Isabel dessa, é Isabel É dessa. dessa. É dessa. Beijo aqui, daqui essa mão. Obrigado, mas muito, de verdade. Obrigado de vir. Eu falei, a Isabel acho que não vai vir, ela não vai querer vir. Falou que você não ia querer. Eu falei mesmo. Ela não vai. por causa do quê? Mas veio, e ó. Lógico. Falou mais que o homem da cobra aqui. Coisa de louco. Ah, dublador não gosta de falar. Tem que ter uma certa... E, gente, eu sou tímida, tá? Ninguém acredita, mas a gente eu notou, sou a gente tímida. notou bem isso, Isso saltou aos olhos. Inclusive de um olho saltou mais que do outro. Mas é o quê, né? Obrigado por ter vindo, muito Obrigadão. obrigado mesmo. E a vocês que estão assistindo, que acompanham a gente, que continuam aqui, agora sim aquele negócio. Vamos dar aquela curtida, vamos fazer inscrição, vamos divulgar o canal, vamos botar mais gente aqui, tem bastante. Estamos com bastante gente, felizmente, mas vamos botar mais, vamos encher isso aqui de gente. Vamos botar a multidão. Beleza? Por enquanto a gente fica por aqui, ó. Beijaço pra vocês. Até já já.